E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de desenho geométrico. Nessa semana, vamos dar continuidade ao estudo de ângulos, falando de ângulos dos polígonos regulares. Para essa semana, eu sugiro que vocês façam leitura das páginas 177 e 178 do livro didático e os exercícios 1, 2, 3, 4 e 9 da página 178. Relembrando, polígono é toda linha poligonal fechada simples, ou seja, formado apenas por linhas retas. O polígono tem 4 elementos: os vértices, os lados, os ângulos, podendo ser ângulo interno ou externo, e as diagonais. Se eu somar um ângulo interno com seu ângulo externo adjacente, a soma vai ser sempre 180, ou seja, esses ângulos são suplementares. E, como vimos na aula passada, a soma dos ângulos internos de um polígono é dado por esta expressão: 180 graus vezes n menos 2, onde n é o número de lados. Tudo que nós definimos na aula anterior vale para essa aula também. Então, nós vamos acrescentar alguns elementos. Primeira coisa que nós precisamos observar: em um polígono regular, com lados iguais, ele também tem as medidas dos ângulos internos iguais. Se os ângulos internos são iguais, automaticamente o ângulo externo também é igual, porque a soma da medida do ângulo interno com o ângulo externo é sempre 180. Então, como que eu faço para descobrir a medida de um ângulo? Nós sabemos o quê? A soma dos ângulos internos é o quê? 180 vezes n menos 2, certo? Que é o que está aqui. Ó. Então, a soma dos ângulos dividido pela quantidade de ângulos vai dar o quê? A medida do ângulo interno. A soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Vamos pensar aqui. Ó. Vamos imaginar um polígono com n lados. Então, eu tenho ângulo interno mais ângulo externo, 180. Os adjacentes, né? 1 e 1. Esse com esse dá 180. Esse com esse dá 180. E esse com esse também dá 180. É o que está aqui. E isso eu vou fazer até dar todos os números de lados que tem. Somando todos os ângulos internos, eu tenho soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual ao quê? 180 mais 180 mais 180 mais 180. Se eu fizer essa soma 10 vezes, é 10 vezes 180. Como eu fiz n vezes 180. A soma dos ângulos internos está somando, certo? SI está somando aqui. Passou para o outro lado, subtraindo. Então, ficou soma dos ângulos externos é igual a 180 vezes n menos SI. Troquei SI por quem? 180 vezes n menos 2. Faz a distributiva aqui, ó, 180 vezes n vai dar 180n. 180 vezes menos 2 dá menos 360, com esse menos aqui, mais 360. Ficou 180 vezes n menos 180 vezes n. Corta, dá zero, sobrou 360. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é 360 graus. Então, num polígono regular, todos os ângulos externos são congruentes. Então, possuem a mesma medida.
esse ângulo é a mesma medida desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse. Mas isso só vale para polígonos regulares. Polígonos regulares possuem lados iguais. Por exemplo, determine a soma dos ângulos internos de um dodecágono regular e a medida do ângulo interno. O dodecágono é um polígono com 12 lados. Então, eu quero a soma dos ângulos internos desse polígono de 12 lados. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. No lugar do n, coloca o 12. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes 12 menos 2. 12 menos 2 dá 180 graus vezes 10. Ou seja, em um dodecágono regular, a soma dos ângulos internos é 1800 graus. Agora eu quero saber o quê? Qual é a medida do ângulo interno? Como o dodecágono é regular, ele possui 12 ângulos iguais. Então, basta o ângulo interno vai ser 1800 graus dividido por 12. 18 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12. 18 menos 12 sobra 6. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Sobra 0. 0 dividido por 12 dá 0. Sobra 0. Ou seja, a medida do ângulo interno de um dodecágono regular é 150 graus. Segundo exemplo, um polígono regular tem a soma dos ângulos internos igual a 3.240 graus. Qual é a medida do ângulo interno e do ângulo externo desse polígono? Então, primeiro, eu quero determinar qual é o polígono. Então, eu tenho um polígono 180 graus vezes n menos 2 é igual a 3.240 graus. 180 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que n menos 2 é igual a 3.240 graus dividido por 180 graus. Vou fazer essa divisão. 3.240 dividido por 180. Posso simplificar. 32 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 18. 32 menos 18, 14. 144 dividido por 18 144 dividido por 18 vai dar 8. 8 vezes 18, 144, sobra 0. Então, o meu n menos 2 é igual a 18. Esse 2 aqui está subtraindo
passa para o outro lado, somando 18 mais 2, n é igual a 20. Ou seja, polígono regular que tem soma dos ângulos igual a 3.240 é um polígono com 20 lados. Já tenho a quantidade de lados. Agora, eu vou fazer o quê? Eu quero a medida do ângulo interno e a medida do ângulo externo. Bom, o ângulo interno, basta eu fazer o quê? Medida do ângulo interno, 3.240 graus dividido por 20 ângulos. Então, a medida do ângulo interno, basta fazer 324 dividido por 2, que vai dar 162. Então, a medida do ângulo interno de um polígono com 20 lados é 162 graus. E o ângulo externo? A medida do ângulo externo vai ser 360 dividido por 20. Simplifica os dois zeros. O ângulo externo, 36 dividido por 2, 18 graus. Bom, espero que vocês tenham compreendido, que essa aula ajude vocês a fazer os exercícios. Tenham uma boa semana e bons estudos. Até a próxima.